Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado. Vamos de mais um vídeo para o nosso canal do YouTube, para o TikTok e Instagram. E siga-me nas minhas redes sociais, é claro, para que você tenha mais conteúdo e assim me ajude a propagar o Evangelho de Deus. Siga, compartilhe, comente, dê a sua contribuição. O título deste vídeo é Um Aluno Calvinista. Em uma das instituições de ensino a qual lecionei, para uma turma do bacharel em teologia, tinha um aluno calvinista. É claro que em sala de aula eu não poderia apresentar a minha posição, pois o professor ele passa as correntes e o aluno tire suas conclusões. Do contrário, esse professor não está sendo profissional, não está sendo acadêmico. Mas um aluno descobriu que eu era arminiano e ele insistiu comigo: professor, posso lhe fazer uma pergunta sobre calvinismo? Eu, não, o assunto aqui, deixa, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Professor, posso perguntar? Tá tranquilo, tal. E ele insistiu tanto, eu falei, pergunte. Ele falou, professor, faz de conta que eu sou arminiano. Então, se eu sou arminiano e eu sou um ladrão, eu assalto uma velhinha e a velhinha assaltada sofre o assalto e Deus fala para mim: pode assaltar meu filho ladrão, porque eu respeito o seu livre-arbítrio. É assim? Eu falei, não, não é assim. É assim. Ele falou, como? O ladrão assalta a velhinha, bate na velhinha, estupra a velhinha, deixa a velhinha quase morta, depois a velhinha ora agradecendo a Deus da seguinte forma: obrigado, Deus, por teres decretado que este ladrão, pela tua predestinação, pela tua pré-ordenação, me assaltasse, me batesse, me estuprasse e me deixasse meio morta. E o ladrão não poderia fazer diferente, porque ele não tinha escolha. Era tudo decretado pelo Senhor. Obrigado, Deus, mas a culpa é do ladrão, que fez tudo o que o Senhor decretou. Meus irmãos, o aluno surtou. Então, para que não fiquem minhas palavras, Institutas de João Calvino, livro 3, capítulo 8, prefácio do versículo 1, diz assim: consideramos agora o seguinte: tendo em vista o fato de que a aliança da vida não é pregada igualmente a todos, e também que onde é pregada não é recebida igualmente por todos, vê-se nessa diversidade um admirável mistério do juízo de Deus. Não há dúvida nenhuma de que essa variedade atende ao seu beneplácito, agrada ao seu querer. Pois bem, como é evidente que isto é feito pela vontade de Deus, que a salvação é oferecida a uns e os outros são deixados de lado. Daí decorrem grandes e altas questões, as quais só se resolvem ensinando aos crentes o que eles podem compreender da eleição e da predestinação de Deus. Agora entrando no versículo 1. Essa matéria compõe-se de duas partes. Primeiramente, devemos resolver a questão sobre o motivo pelo qual uns são predestinados para a salvação e outros para a condenação. Depois é preciso demonstrar como o mundo é governado pela providência de Deus, visto que tudo que se faz depende da sua ordenação e do seu comando. Então você tem aqui Calvino dizendo que tudo é comandado por Deus, é ordenado por Deus, inclusive que o ladrão da analogia estuprasse, batesse, deixasse a velhinha meio morta e a assaltasse. E o ladrão não poderia fazer diferente, porque foi tudo decretado por Deus. No entanto, a responsabilidade é do ladrão, que obedeceu o decreto de Deus.
Com isto, Jacob Arminio diz que, se o pecado é decreto de Deus, logo o homem que peca não é rebelde, pois está obedecendo o decreto de Deus. Agora, o que é que o calvinismo faz para se safar dessa incongruência? Ainda, livro 3 de João Calvino. Abre aspas. Em primeiro lugar, então, quando os homens quiserem fazer pesquisas sobre a predestinação, é preciso que se lembrem de entrar no santuário da sabedoria divina. Nesta questão, se a pessoa estiver cheia de si e se intrometer com excessiva autoconfiança e ousadia, jamais irá satisfazer a sua curiosidade. Entrará no labirinto do qual nunca achará saída. Em outras palavras, João Calvino está dizendo, olha gente, isso aqui não tem explicação, viu? Isso aqui, não tenta entender isso não, porque isso aqui você nunca vai entender. Se você quiser entender, você não vai entender. Não é tão fácil. Jacob Arminio resolve isso. Se Deus decretou o pecado, se Deus decretou a queda, e se não podia ter sido diferente, então o homem que pecou, que caiu, inclusive o primeiro pecado para os supralapsarianismo, foi decreto de Deus e foi obediência à vontade de Deus. Mas os calvinos inventaram uma tal de vontade permissiva. Vontade permissiva. Eu não encontrei essa vontade na Bíblia, até porque permissão é uma coisa, vontade é outra, né? A Bíblia diz que a vontade de Deus, no singular, ela é, aí aparecem as características da vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Permissiva, eu ainda não encontrei. Mas, pastor Ferreira, não acontece porque ele permite? Sim. Então, se ele permite, é vontade permissiva? Não, é permissão. Se eu tenho um filho drogado e ele, na boca de fumo, quase batem nele porque eu não deixo ele fumar em casa, vai chegar um momento que para meu filho não morrer, eu vou dizer, fuma lá no quintal. Mas tem algum tipo de vontade minha aí? Ou meu? Algum tipo meu de vontade? Não. O que tem? Tem permissão. Não tem vontade nenhuma. Tem uma permissão para o cabo não morrer. No caso de Deus, nem isso acontece. Deus permite que o homem peque, não para o cabo não morrer. Peca, mas morre. E por que morre? De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Morre pelos próprios pecados, não porque Deus ordenou que ele pecasse. Se Deus assim o fizesse, Deus seria pecador e autor do pecado. Portanto, um aluno calvinista fazem perguntas calvinistas e sem respostas bíblicas.